Então vamos lá, moçadinha, a respeito da atividade industrial no Brasil, tá? O que mudou no espaço brasileiro a partir da industrialização? Nós entendemos que a indústria aqui no Brasil ela chegou até de uma forma tardia, né? É uma característica praticamente para todos os países subdesenvolvidos. Mas o que mudou no Brasil a partir daí? Não é? O que a industrialização ela trouxe de mudanças, né? O que a industrialização teve na realidade como participação nessas mudanças? Então, dentro de um histórico a respeito da indústria brasileira, ela pode ser dividida em 4 períodos bem definidos, em 4 períodos bem distintos. Identificando o primeiro período, que foi chamado período da proibição, o segundo período, chamado período da implantação, o terceiro período, chamado de Revolução Industrial Brasileira, e o quarto período, a internacionalização da economia brasileira. Então, cada um desses momentos representando, portanto, o processo de evolução da atividade industrial no Brasil. O primeiro período, que ficou chamado e conhecido como período da proibição, foi entre 1500 e 1808, justamente porque nessa época o Brasil, ainda colônia de Portugal, então condição de colônia e metrópole, não é? Aí você lembra do pacto colonial que existia, mas havia, portanto, restrições feitas por Portugal para o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade industrial aqui no Brasil. Por isso foi chamado período da proibição. Algumas pequenas indústrias, né, de consumo interno era permitido, tipo fiação, calçados, vasilhames, enfim, até porque esses produtos de consumo, não é? As distâncias, né, entre a metrópole e a colônia eram muito grandes, então ficar esperando tudo chegar também lá da metrópole era complicado. Então, esse tipo de produção, esse tipo de produtos, né, foi permitido durante esse longo período de 1500 até 1808. O segundo período começou em 1808 e foi até 1930, ele foi chamado então de período da implantação. E ele foi até dividido em 2 fases, né, bem distintas. A primeira fase, de 1808 até 1850, caracterizou o período, né, em que ocorreu a chegada aqui no Brasil da família real. Então, Dom João VI chegou aqui ao Brasil. A partir da chegada da família real, muitas coisas mudaram aqui no Brasil, com certeza. Dom João, né, ele revoga o alvará e promoveu uma abertura, né, dos portos brasileiros ao comércio exterior. Mas é lógico, ele fixou uma certa tributação, né, ele fixou aí uma taxa de 24% para produtos então importados, né? Exceto, lógico, né, os produtos portugueses. Mesmo assim, os produtos portugueses foram taxados em 16%. Tá? Em 1810, mais ou menos, houve um acordo comercial, um contrato comercial feito com a Inglaterra, e aí foi fixada uma taxa de 15% para as mercadorias inglesas, isso por um período aí de 15 anos. Então, nesse momento, né, nessa fase, o desenvolvimento industrial no Brasil foi realmente muito pequeno, né, devido a essa concorrência, principalmente com relação aos produtos ingleses. Então havia disponibilidade de manufaturas provenientes, portanto, lá da Europa. A segunda fase dentro desse período foi de 1850 até 1930. Então veja, 1850 nós já temos aí a assinatura, não é, da Lei Eusébio de Queiroz. O que essa lei tem a ver com essa situação? Muito.
Por quê? Porque você lembra que durante o processo de colonização, a mão de obra ela era escrava. E o escravo, ele começa a ser comercializado. Então se estabeleceu um comércio de escravos muito lucrativo, compra e venda. Tanto que aqui para o Brasil chegaram entre 4 a 5 milhões de negros, né, escravos, nessa condição de escravos. A Lei Eusébio de Queiroz ela proibiu o tráfico de escravos. Com essa proibição, o mercado, o comércio de escravos, ele praticamente deixa de existir. Há uma grande queda e uma quase praticamente uma extinção desse mercado. E aí esse capital que era envolvido nesse comércio de escravos começa a sobrar. E aí você sabe que capitalista não poupa dinheiro, ele investe. Então, com certeza, isso trouxe consequência muito importante, né, para o processo de desenvolvimento industrial. Então, esse capital que era gasto, que era aplicado na compra e na venda de escravos, ficou disponível. E o que eu disse, capitalista não poupa, ele investe. E aí começou, portanto, o investimento no setor industrial. Tá? O nosso primeiro industrial, inclusive, foi Visconde de Mauá. Né? Ele investiu na indústria naval, né? na construção aí das embarcações a vapor. E um outro detalhe importante, porque a partir da, da lei Eusébio, da proibição do tráfico, logo em seguida nós tivemos também a abolição dos escravos, então deixa de existir a mão de obra escrava, e nós saímos daquele momento, né, de destaque da cultura canavieira e já começamos a ter destaque na produção do café. As grandes fazendas de café, elas estão se formando no Brasil e havia, portanto, necessidade de mão de obra. E essa mão de obra, ela foi representada pelo imigrante italiano, que esse grupo, né, veio ao Brasil para trabalhar nas fazendas de café. Isso, lembrando, já um trabalho assalariado. E o ciclo da cana já estabelecido, né, a cafeicultura em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, né, justifica então essa necessidade da mão de obra agora assalariada, chegada, portanto, dos imigrantes. E esses imigrantes que vieram para trabalhar nas fazendas de café trouxeram o quê? Novas técnicas de produção, não é? De manufaturas. E lembrando, como eu já disse, foi a primeira mão de obra assalariada no Brasil. Então, com certeza, isso colaborou muito com o processo, né, de evolução e de desenvolvimento da atividade industrial brasileira. Então, esse foi o segundo período. O terceiro período, que começou lá de 1930 até 1956, foi chamado então de Revolução Industrial Brasileira. E aqui já dá para a moçada lembrar, né? Veja, 1930, 29, né? Um ano anterior, nós tivemos a primeira crise mundial, né? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Nós tivemos uma crise econômica muito grave, né? Isso no mundo inteiro. Houve uma grande depressão norte-americana com relação a isso, e a reação do mercado mundial foi imediata. Nós tivemos, inclusive, no Brasil, né, uma crise envolvendo o café, porque o Brasil era um grande fornecedor de café, e pela crise isso, né, dificultou o mercado internacional. Então o Brasil realmente teve um problema muito grave com relação à venda e à exportação do café. Na década de 30, vamos lembrar da Revolução de 30, né, com Getúlio Vargas, tá? Que operou, na realidade, uma mudança fundamental no plano político interno brasileiro, né? Afastou, né, do poder do Estado aquelas oligarquias, né, tradicionalistas que se representavam sempre, né, com os interesses agrocomerciais, né, tendo na agricultura a principal base dentro da economia, só lembrar da cana e do café dentro desse contexto todo. Tá? Da mesma forma, Getúlio,
né, adotou uma política industrializante, então isso foi fundamental dentro do processo, tá? Regulamentou o mercado de trabalho urbano com relação aí às leis trabalhistas, tá? Limitou algumas importações, claro que isso foi fundamental, né? Essa limitação de importações para se valorizar a produção nacional. E também mais tarde Getúlio dirigiu, né, investimentos estatais para a indústria de base. Nós vimos que a indústria de base ela é fundamental dentro do processo, porque ela acaba sendo, como o nome já sugere, base para outras atividades, para outros setores industriais. Na foto até você vê aonde já começa o processo de localização e de centralização da atividade industrial no Brasil, já formando o que é hoje o maior polo industrial da América Latina. Mas nesse momento, década de 40, nós temos aí o famoso ABC paulista, né? Cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano. Hoje, como eu já disse, se transformou no maior polo industrial da América Latina. Hoje se fala em A, B, C, D, M, R paulista. Tá? Além de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires. Então formou-se aí um complexo industrial muito interessante, envolvendo, portanto, a atividade industrial. Então, está aí o terceiro período. E aí entramos no quarto período, isso já a partir da década de 50, né? Foi chamado de internacionalização da economia brasileira. Foi ao final da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, pela política adotada anterior e pela limitação das importações, dispunha de grandes reservas da moeda estrangeira. Aí entenda o que é o mecanismo, né, dessa conta chamada de balança comercial, dentro daquilo que é vendido, dentro daquilo que é comprado. Então, quando você vende mais do que você compra, e era o contexto, você tem uma balança comercial favorável, ela está em superávit. Então, nós temos reservas, né, de moeda estrangeira. E isso, claro, como eu expliquei agora, pelo comportamento, né, dessa balança comercial. Então, isso já dentro do governo anterior de Getúlio, que promoveu e permitiu, né, que tudo isso pudesse acontecer, certo? Mas em seguida vem o governo de Eurico Gaspar Dutra, né, então o governo de Dutra, e de novo, durante esse governo se estimulou as importações. Estimulando as importações, então o país começa a comprar mais do que vende. E aí aquelas reservas, elas vão diminuindo e acabam por esgotar, que foi o que aconteceu. Só que esse estímulo às importações, por um lado, trouxe benefícios. Por quê? Porque favoreceu a importação, não é, de equipamentos, reequipar, portanto, vários setores industriais. E com máquinas mais modernas em termos de produção, isso com certeza contribuiu para o crescimento, tá, desse setor, das indústrias. E a partir daí o governo adotou uma política de seleção de importações, justamente para evitar um grande desequilíbrio da nossa balança comercial. Tá? Esse foi um momento entre 46 e 50 que nós tivemos um crescimento de praticamente 9%. Onde o Brasil conseguiu isso? Nesse único momento nós tivemos um crescimento tão grande assim, certo? E claro, em décadas anteriores, enquanto havia domínio de indústrias de bens de consumo, né, na década de 40 nós já tínhamos outras atividades industriais. Setor da mineração, da metalurgia, da siderurgia, né, e também setores mais sofisticados, né, tecnologicamente falando. Então, com certeza, isso contribuiu muito.